Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar em um dos ensinamentos mais importantes do Buda, o nobre caminho óctuplo. Pensa nele como um mapa, sabe? Um guia prático para a gente navegar pelas complexidades da vida e encontrar uma paz que seja, de fato, mais profunda e duradoura. E para começar, vamos com uma pergunta que, olha, acho que todo mundo já se fez em algum momento. Por que, mesmo quando a gente consegue o que quer, quando as coisas estão indo bem, ainda fica aquela sensação de que falta alguma coisa? É uma experiência super-humana. E é exatamente esse o ponto central que este caminho busca resolver. Sabe, é raro alguém começar uma jornada espiritual profunda quando tá tudo às mil maravilhas. Geralmente é o desconforto, a dor, a confusão ou essa insatisfação que não vai embora que nos empurra, que nos faz pensar: peraí, deve existir algo mais, um caminho com mais significado. A abordagem do Buda para nossa condição é fantástica, muitas vezes comparada de um médico muito competente. Pensa só. Primeiro, ele faz o diagnóstico, identifica a doença. Depois, ele investiga e encontra a causa raiz. Aí, ele confirma que a cura é sim possível e, por fim, ele entrega a prescrição, o tratamento. Essa estrutura toda é o que a gente conhece como as 4 nobres verdades. Ok, então qual é o diagnóstico? A primeira nobre verdade diz o seguinte: a vida, do jeito que a gente normalmente vive, no nosso estado, digamos, não desperto, está profundamente ligada a algo chamado dukkha. E aqui, atenção, porque a palavra dukkha muitas vezes é traduzida só como sofrimento, mas o sentido dela é muito, muito mais amplo. Não é só sobre dor física ou tristeza, é uma insatisfação fundamental, uma sensação de atrito, de que as coisas nunca se encaixam perfeitamente, é algo que permeia a nossa experiência. E isso aparece de formas que todo mundo conhece bem, desde as coisas mais óbvias, como o envelhecimento, a doença, até a frustração de não conseguir o que a gente quer, ou a dor de se separar de quem a gente ama. Mas o ensinamento vai ainda mais fundo e diz que até os nossos prazeres são uma forma de dukkha. Por quê? Porque eles são passageiros, e a gente sabe que uma hora eles acabam, e isso já traz uma pontinha de sofrimento. Certo, o diagnóstico foi feito. E o que um bom médico faz agora? Ele vai investigar a causa. É exatamente isso que a segunda nobre verdade faz. Ela vai direto na raiz, na origem de dukkha. E aqui vem uma virada de chave fundamental. A origem do nosso sofrimento não está lá fora, nos eventos, nas outras pessoas. Não. A raiz está dentro de nós. Ela mora em estados mentais reativos e pouco saudáveis, que a tradição budista chama de kilesas, ou aflições mentais. Essa cadeia funciona assim. Tudo começa com a ignorância, ou avidya. Não a ignorância de não saber as coisas, mas uma percepção distorcida da realidade, como se a gente enxergasse tudo através de uma lente embaçada. Essa ignorância, por sua vez, alimenta as principais aflições: a ganância, a raiva, ou aversão, e a confusão. E são essas aflições internas que acabam se manifestando lá fora, como o sofrimento que a gente sente no dia a dia. Bom, se a causa do problema está dentro da gente, faz todo sentido que a solução também esteja, né? E é aqui que o plano do Buda se revela. Primeiro ele dá a boa notícia, que é a terceira nobre verdade. A cura é totalmente possível. E aí sim, ele apresenta a prescrição, o remédio, a quarta nobre verdade. E esse remédio é o nobre caminho óctuplo, também conhecido como o caminho do meio. Mas antes de chegar nesse caminho, o Buda explorou 2 extremos que ele mesmo testou e viu que não funcionavam. De um lado, a busca sem fim pelo prazer, pela satisfação dos sentidos, que ele chamou de inferior e tolo. Do outro lado, o extremo oposto, o ascetismo radical, de punir o corpo, que ele achou doloroso e inútil. O caminho do meio é justamente a rota que evita esses 2 becos sem saída, propondo uma abordagem muito mais equilibrada e sábia. E esse caminho tem 8 fatores, todos interligados. E é super importante entender que eles não são degraus de uma escada, que você sobe um depois do outro. Pensa mais como os fios de uma corda. Cada fio sozinho tem sua força, mas é quando eles estão todos trançados juntos que a corda se torna forte o suficiente para nos levar à libertação. Para ficar mais fácil de entender, a gente pode organizar esses 8 fatores em 3 grandes treinamentos, que dependem um do outro. Primeiro, vem a disciplina moral, ou shila. É a base de tudo, nosso alicerce ético, que purifica o que a gente faz através da fala, ação e meio de vida corretos.
Com essa base, a gente pode partir para a concentração, ou samadhi. Aqui, a gente treina a mente para ser mais calma, focada e estável. E por fim, com uma mente calma e uma base ética forte, a gente desenvolve a sabedoria, ou panhá. É ela a ferramenta que vai, de fato, cortar a raiz da ignorância. E no fim das contas, para que tudo isso? Qual o objetivo final de trilhar esse caminho? É a realização da terceira nobre verdade, aquela promessa de cura. É a prova de que o fim completo dessa insatisfação fundamental de dukkha não é só uma ideia bonita, mas uma possibilidade real que pode ser alcançada por qualquer um que se dedique a essa prática. Esse estado de libertação tem um nome: Nibbana. E olha, não se trata de um paraíso no céu ou algo do tipo. É literalmente a extinção daquele desejo que nos prende. O apagar das chamas da ganância, da raiva e da ilusão que ficam queimando dentro da nossa mente. É um estado de paz, clareza e liberdade que nada pode abalar. Mas tem um ponto crucial aqui. O Buda sempre se viu como um guia, o médico que aponta o caminho e dá a receita. Ele não podia andar o caminho por ninguém, nem tomar o remédio por nós. Essa citação do Dhammapada deixa isso bem claro. O esforço tem que ser nosso. A responsabilidade pela nossa própria libertação é, no fim das contas, de cada um. Então, toda essa análise nos deixa com uma reflexão, né? Se a nossa insatisfação tem uma causa que a gente pode identificar e um caminho claro para acabar com ela, isso não quer dizer que a felicidade genuína não é só sorte, mas algo que pode ser ativamente construído, um resultado de causas e condições que a gente mesmo pode criar. A resposta, segundo esse ensinamento milenar, é um sonoro sim.